Aonde me esconderei do seu amor? Por todos os lados eu sempre te vejo, Senhor. Mesmo que eu fuja, suas mãos estão a me buscar. Se fecho os olhos, ouço tua voz a me chamar. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. Segura em minhas mãos, me leva pra voar, te dou meu coração. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Me libertei de todas as prisões. Sou novo homem, vida nova, novas emoções. Por onde for o seu amor eu cantarei. Por toda eternidade ao teu lado viverei. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. Segura em minhas mãos, me leva pra voar, te dou meu coração. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Deus esteja com todos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Santo é o teu nome. Glorificado seja o teu nome, Santo Deus de Israel. Tu és maravilhoso. A palavra do Senhor diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Aleluias. Devemos confiar sempre no Senhor Jesus. Não importa as circunstâncias. Feche os seus olhos neste momento. Eu não sei onde você está, mas o Senhor sabe. Pai amado e Pai santo, neste momento, Senhor Jesus, entramos no santo dos átrios do teu nome, Senhor. Estamos aqui para se encher de ti, Senhor Jesus. Enche esse lugar da tua presença, ó Papai. Enche esse lugar da tua unção, Senhor Jesus. Venha visitar a vida de cada um que vai estar entrando este culto neste momento, ó Pai. Venha nos encher, venha nos renovar, venha nos libertar, porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é o nosso Yeshua, o Senhor é o nosso amigo, o nosso Deus, o nosso confidente, o nosso Senhor. Senhor, nós te amamos, Papai. Visita os hospitais nessa noite, Senhor. Venha curar, restaurar a saúde das pessoas que estão acamadas, Papai querido. Venha visitar, Senhor, os hospitais, restaurar a saúde, Papai, trazer renovo para aqueles que precisam, Papai. Levante uma geração que busca o Senhor, que queira adorar ao Senhor em espírito e em verdade, Papai. Uma geração que te busca, Papai. Uma geração que anseia por ti, pela tua presença, ó Papai. Só tu és santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é o nosso amigo, Senhor Jesus. Te convidamos para estar neste culto. Venha nos encher, Papai. Venha nos renovar nessa noite, amigo Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso amigo, Papai querido. Nós te amamos, Papai. Nós te adoramos. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. O Senhor, Ele é santo. Santo e poderoso Ele é. Aleluias. Vamos adorar ao Senhor Jesus com palmas nessa noite. Não importa onde quer que você esteja. Nesta noite o Senhor quer te renovar. O Senhor quer te curar. Aleluias.
Glória a Deus. Com palmas para o Senhor Jesus. Adore a Ele nessa noite. Deixa Ele te renovar. Oh, Santo Deus, maravilhoso Tu és, Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és. Deus é bom, Ele é bom, Ele é santo, Ele é poderoso. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração. Te adorarei, papai. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és. Deus é bom, Deus é bom. Aleluias. Muitas das vezes não entendemos o agir de Deus, mas devemos confiar, descansar no Senhor Jesus. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Sem Tua graça, Deus, sem Tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem Sua graça, o que seria
estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então encha-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então encha-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o nosso amador, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, Deus, eu sei, eu venço o pecado. Então encha-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando eu estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, Deus, eu sei, eu venço o pecado. Então encha-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, Pai, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, Deus, eu sei, eu venço, eu venço, eu venço. Então encha-nos de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Declare, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, Pai. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então encha-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Que eu possa ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, Ele é exaltado nessa noite. Ele é exaltado neste lugar.
Ele é exaltado na minha vida, na tua vida, na tua casa, na minha casa. Boa noite a todos vocês que estão com a gente online. Boa noite para sua família, que a paz esteja em todos que estão nos assistindo. Boa noite, irmã Cícera Costa, Luiz Eduardo, irmã Hilda Estércio. Boa noite, Daniela Esteves. Boa noite a cada um de vocês que estão aqui participando, aqueles que estão entrando ao vivo. Boa noite, pastora Miriam, está aqui comigo, minhas filhas, e os nossos irmãos que estão trabalhando aqui na mídia. Pastor Renato, não perde o culto, né, pastor? Glória a Deus, se a tua vida, vai deixando o seu boa noite aí, vai deixando a sua paz aí, que no final dessa mensagem nós vamos orar por todos que deixaram o seu pedido de oração. Minha sogra também está aí, Senhor me abençoe. E eu tenho a certeza que nessa noite Deus vai fazer algo. Creuza Barbosa, Jéssica Fernanda, Marcelo, Deus abençoe a vida de cada um. O tema da mensagem, Deus vai falar conosco hoje: medo, fecha essa porta. Na mensagem de motivação, de incentivação, de incentivo, uma mensagem que vai despertar você a um outro nível de coragem, porque o que nós precisamos nesse tempo é de coragem, é de ousadia. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Diga: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Exalte Ele aí na tua casa nessa noite. Cante ao Senhor, vai, igreja. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado no seu nome louvarei. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez, Ele é exaltado, igreja, cante, vai. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, sempre exaltado, seu nome eu te louvarei. Louvarei. Ele é o Senhor, diga. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Ele é o Senhor, cante, Ele é o Senhor de toda a terra e céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Sempre. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Mais uma vez, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Cante, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado. Tá bonito, igreja? Tá bonito, povo de Deus. Diga mais uma vez: Ele é o Senhor dos senhores.
glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia! Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Você pode escrever um glória a Deus, dar um glória a Deus, aplaudir Jesus bem forte aí. Ele é exaltado na nossa vida, Ele é exaltado em nossas casas, Ele é exaltado na terra, no céu, Ele é exaltado em todas as nações. Diga graças a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo, o livro do patriarca Jó, Jó 3, versículo 25. Que bom, Laís, você está conosco. Ariane Laís, Érica Gomes, Cláudia Ribeiro, Andressa Santos, Maria José Souza, Maria José Ferreira, Ivani Martins, Creuza Barbosa, Jéssica Fernanda, todos aqueles que estão entrando agora, uma boa noite, a paz esteja convosco, a paz esteja com todos vocês. Estamos aqui neste domingo de culto de família, de celebração a Deus, esse culto aonde nós exaltamos o nosso Deus e que Ele seja exaltado através da sua vida e da sua família. Então abra a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia aí no smartphone, você que tem aí no celular, você que tem a Bíblia, o livro sagrado, abre em Jó 3:25, você vai compartilhando essa mensagem, essa mensagem é por dias atuais, essa mensagem é por dias que estamos vivendo, esta mensagem é para essa época. Jó 3 versículo 25 diz o seguinte, Jó 3:25 diz o seguinte: o que eu mais tinha medo veio sobre mim, e o que eu mais temia me aconteceu. Olha o que o patriarca Jó escreve no seu livro Jó 3:25. O que eu mais temia, o que eu mais tinha medo veio sobre mim, e o que eu mais receava, o que eu mais temia me aconteceu. O tema dessa mensagem é medo, fecha essa porta. Eu não sei o que está te trazendo medo, eu não sei qual é o medo que assombra o teu coração, as suas emoções. Eu não sei qual é o medo que tem batido a porta de sua vida, mas Deus mandou te dizer nessa noite: medo, fecha a porta para o medo, fecha a porta para o medo, fecha a porta para o medo. Eu quero que você feche os teus olhos, nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Pai glorioso, ó Pai exaltado, que nós exaltamos sempre, Tu és a nossa motivação, Tu és a nossa alegria, Tu és tudo para nós, Pai. Visita cada lar, cada família, Senhor. O Senhor sabe que nesses dias que estamos vivendo, dias de ataque, dias de pressões espirituais, pressões emocionais, pressões de todo quanto é lado, Senhor, pressão psicológica. Mas, Senhor, o Senhor passou tudo isso quando veio a essa terra, para nos ensinar a vencer, para nos ensinar a superar em determinado tempo cada coisa que aconteça. Por isso, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, somente o Senhor nesses dias para nos ajudar. Espírito Santo, Espírito Santo poderoso. Ah, Senhor, não tem como essa pessoa entender a mensagem se for só minhas palavras. Tem que ser revelada pelo Teu Espírito. O Evangelho é revelado que transforma as pessoas. A palavra é revelada que muda a vida, Senhor. E nessa noite todas essas dezenas, centenas de pessoas que vão assistir esse culto, Senhor, o milagre entra pelas portas da casa delas, Senhor. A Tua presença começa a encher este quarto, encher essa sala, encher esse carro, aonde essa pessoa estiver assistindo, ouvindo esta mensagem. O poder e o fogo do Espírito Santo e a presença eterna do Espírito de Deus enche toda a casa. Ah, meu Deus, faça algo. Ah, meu Pai, toque agora onde é para ser tocado, e que o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento,
Queremos palavra para refletir, queremos palavra para entender, queremos palavras proféticas para caminhar por cima delas, sobre elas. Em nome de Jesus, direciona, posiciona cada um de nós em Ti, Senhor. E todos digam amém. Digam graças a Deus. Rafael Santoni, Aline Adriele, Maria José Ferreira, irmão Jurandir, todos que estão assistindo, boa noite. Medo, fecha essa porta. Fecha essa porta para o medo. O que faz você ter medo no dia de hoje? Qual é o medo que você está sofrendo? Você tem medo do quê? Qual é o medo que está batendo na porta de sua casa? Qual é o medo que está batendo na porta da sua vida? Nós sabemos que o medo é algo interior em nossas emoções, dentro da nossa alma. Eu não estou falando aquele medo que nos protege, porque há medo que nos protege. Há medo que nos protege. Um exemplo para a pessoa que não sabe nadar. Quando ela chega diante de um rio, ela não vai entrar no rio. Ela tem medo de entrar no rio, porque ela não sabe nadar. É um medo que protege ela. É um medo que protege essa pessoa. Não estou falando do medo humano. Eu não estou falando do medo que muitas vezes a gente sente de alguma situação, ou de algo que nos rodeia. O medo humano, que muitas psicólogas dizem que faz parte da nossa emoção, faz parte da nossa alma, aquele medo que nos protege. Eu não estou falando desse medo. Eu estou falando do medo que o inimigo põe na vida das pessoas. O inimigo põe medo na mente das pessoas, ao ponto das pessoas não conseguir mais caminhar e andar e sonhar e realizar os seus projetos por causa de medo. Quando nós lemos Jó 3:25, Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó era um homem que tinha uma família estruturada. Jó tinha uma esposa e 10 filhos. Jó tinha amigos. Jó tinha riquezas. Jó tinha Deus. Jó temia Deus. Jó andava no caminho de Deus. Jó se desviava do mal. A vida de Jó, a biografia de Jó é uma vida abençoada, que todo mundo queria viver uma vida dessa. Os seus negócios prosperavam, os seus negócios davam fruto. Os seus filhos, por vez, ele oferecia Jó uma oferta para todos eles, porque ele dizia: vai que meus filhos fizeram algo contra Deus, pecaram contra Deus, eu vou oferecer uma oferta para pagar esses pecados na época. Jó era um homem que cuidava da sua família. Jó era um homem que zelava da sua casa. A Bíblia diz que Jó era um homem honesto, homem íntegro, justo. Não faltam as qualidades para a vida de Jó. Porém, quando o medo vem na vida de Jó, quando o medo entra na sua vida, acontece muitos problemas. A Bíblia diz: o que Jó mais tinha medo, o que Jó temia, veio sobre ele. O medo, ele atrai coisas ruins. O medo, ele atrai coisas que você tem receio, você tem um temor de perder. Não é um temor de respeito, mas é um temor de medo mesmo. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê alguns acontecimentos que gerou medo em algumas pessoas. Você lembra de Geazi? Geazi era o moço do profeta Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, a Bíblia diz que todo o plano que o rei
da Síria planejava contra Israel, tudo que o rei da Síria planejava de mal contra Israel, Deus revelava a Eliseu. E toda vez que o exército da Síria preparava algo para destruir Samaria e Israel, Deus revelava: muda de direção, não vai por aquele lugar, porque Deus revelava ao profeta Eliseu tudo. E a Bíblia diz que o rei ficou furioso com um dos seus soldados e falou: quem está nos denunciando para o rei de Israel? Quem no meio de nós está contra, levando conversa nossa? Porque toda vez que a gente prepara uma emboscada contra Israel, ele já sabe que nós vamos passar por lá e eles vão para o outro caminho. E um soldado diz: não, rei, lá tem um profeta chamado Eliseu, que até o que o Senhor faz no seu quarto, Deus mostra para ele o que o Senhor faz. E o rei chama o exército, e o exército inteiro vai em Samaria e cerca Samaria inteira. E aonde estava a casa do profeta Eliseu, e junto lá na casa estava Geazi, o moço, o que era treinado por Eliseu, o discípulo de Eliseu. A Bíblia diz que quando ele abre a porta da sua casa, ele olha o exército da Síria cercando Samaria. E o que acontece dentro dele? O que vem nele? Vem o medo. Vem o medo. Automaticamente, quando Geazi, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, ele abre a porta da casa, ele vê o exército inimigo cercando Israel, cercando Samaria, e a primeira coisa que acontece com ele fica com medo. Aprenda aqui a primeira coisa que nós aprendemos nessa noite: tudo que Jó tinha medo veio sobre ele, tudo que ele temia aconteceu na vida de Geazi. Quando ele fica com medo do exército de Samaria, meu irmão, sabe o que acontece? O medo alimenta o inimigo. Quando Geazi vê o exército inimigo, ele fica com medo, o exército inimigo é alimentado e Geazi fica com medo. Escuta, você que me ouve, você não precisa ter medo, você não precisa temer nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não precisa ter medo. Mas toda vez que acontece uma situação e você deixa o medo dominar você, você está alimentando o inimigo. Geazi, quando ele fica com medo, ele alimenta o exército da Síria, dizendo: nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos ser destruídos pelo exército da Síria. Porque o medo alimenta o inimigo. Mas quando Eliseu acorda e fala para Geazi: o que está acontecendo? Geazi fala: Samaria está toda cercada pelo exército da Síria. O medo dominava Geazi. E quando o medo domina, a gente enxerga que o inimigo é mais forte até do que o exército do nosso Deus. Quando o medo domina e predomina o coração de uma pessoa, no seu interior, em suas emoções, o medo toma conta de sua alma. Ela consegue alimentar o inimigo e até pensar que eles estão desfavoráveis, que o inimigo é mais forte do que aquele que está com eles. Mas aí acorda Eliseu. E quando Eliseu acorda, fala: por que você está com medo? Ele abre a janela, olha lá, olha o exército da Síria cercou Samaria. Como que a gente não vai ter medo? E o que Eliseu fala para Geazi? Não tenha medo, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Você tem que entender: quem está com você é maior do que quem está com o inimigo. E quando Eliseu fala isso para Geazi, ainda Geazi está meio sem acreditar, porque o medo tira a nossa fé, o medo faz a gente desacreditar. Quantas pessoas, irmão, nesse tempo estão desacreditando de Deus e da sua palavra? Se Lázaro era de Deus, porque morreu? Se Fabiana Anastácia era de Deus, porque morreu? Porque está morrendo tanto pastor? E as pessoas vão ficando com medo, até o ponto de não acreditar mais naquilo que Deus faz em sua palavra, porque o medo alimenta o inimigo. O medo alimenta o inimigo. Enquanto Geazi estava com medo, estava alimentando o inimigo, dizendo que o exército da Síria era muito mais poderoso que o exército de Israel.
que o exército da Síria era muito maior do que o Deus de Israel podia fazer. O medo alimenta o inimigo. Escute, cada vez de uma situação que você fica com medo e começa a dizer: ah, eu estou com medo, o medo começa a alimentar o inimigo. Por isso que Eliseu chega ali e vai orar para Geazi. A minha oração nessa noite é para mim orar para você, para esse medo ser lançado fora e Deus abrir os seus olhos e mostrar para você que maior é o que está com você do que aqueles que querem te colocar medo. Eliseu vai orar para Geazi. Deus abre os olhos do moço, e quando Deus abre a visão espiritual dele, ele começa a enxergar ao redor, por trás do exército da Síria, havia um exército numeroso, poderoso, de carros e cavalos e cavaleiros de fogo. Agora ele consegue enxergar o mundo espiritual e ver que quem estava com ele era maior do que o que estava com o inimigo. Mas quando ele estava com medo, os seus olhos não conseguiam enxergar. É assim que acontece com as pessoas. O medo alimenta o inimigo e elas não conseguem enxergar que há um Deus que é maior do que o inimigo. Quando Eliseu ora, o medo vai embora, os olhos dele se abrem. Aí ele vê: ah, maior é o exército de Deus que está conosco. Agora ele consegue enxergar, porque o medo foi embora. O medo vai embora da sua vida hoje. Eu não sei o que está trazendo medo na tua vida. A minha oração é que o medo vai embora e os seus olhos vão abrir, que maior é o que está conosco do que o que está com o inimigo. Porque o medo só alimenta o inimigo. O medo não alimenta nada em mim, o medo não alimenta nada em você. O medo só alimenta o inimigo. Por isso o Eliseu ora para os olhos abrir, o medo vai embora e ele começa a enxergar que há um Deus que é maior, que está conosco. Então a primeira coisa que você tem que aprender: o medo alimenta o inimigo. Segunda coisa que nós vamos aprender está lá no texto Mateus 14, 27 e 30. Era alta madrugada da noite. Jesus vem caminhando por cima do mar. Jesus vem caminhando por cima do mar. Os discípulos estão no barco. E um começa a dizer: é um fantasma. Versículo de número 27. A Bíblia diz que eles ficaram com medo. Vou repetir: Mateus 14, 27 e 30. Jesus tinha dito para ele: pega o barco e vai para o outro lado. Já era tarde da noite, alta madrugada, a Bíblia diz. E de repente Jesus começa a caminhar sobre as águas, andar sobre as águas. E eles com medo, eles dizem: é um fantasma. Porque o medo faz a gente enxergar coisas que não existem. Eu vou repetir: o medo faz a gente enxergar coisas que não existem. Eles veem um fantasma, mas é Jesus caminhando sobre as águas. Mas o medo naquela madrugada, no meio do mar da Galileia, o medo, eles ficaram aterrorizados ao ponto de confundir Jesus com um fantasma. Medo. E Jesus disse: não sou um fantasma, sou eu. E Pedro disse: se é o Senhor mesmo, permita que eu vou até ti sobre as águas. Todo mundo estava com medo naquele barco. Todo mundo estava com medo. O medo tinha predominado. E a Bíblia diz que as ondas eram contrárias, os ventos eram contrários. Tudo é contrário quando a gente está com medo. Você pode reparar, tudo dá o contrário quando a gente está com medo. Parece que as coisas invertem. Parece que aquilo que é para dar certo está errado. Parece que aquilo que nós tínhamos certeza já não tem mais certeza. Porque o medo. Todos estavam com medo naquele barco. Versículo 27. Todos estavam com medo. Porém, Pedro disse: ao Senhor, permita que eu caminhe sobre as águas e vou até ti. Jesus falou: vem.
Pedro vence o medo. E os outros 11 com medo no barco. Por que quando Jesus falou vem, os 12 não caminharam? Porque os 12 podiam caminhar sobre aquelas águas, mas os 11 ficaram no barco porque eles estavam com medo. Mesmo Jesus falando sou eu, pode vir. E todos podiam caminhar sobre aquelas águas, todos podiam sair do barco e ir até Jesus, mas só foi Pedro, porque os outros 11 ainda estavam com medo. Se eles estavam com medo vendo Jesus, pensando que é o fantasma, imagine agora tentar caminhar sobre o mar, com ondas agitadas, o medo ainda era maior. Porém Pedro caminhou. Os 11 ficaram com medo no barco. Mas repare no versículo 30. Quando Pedro viu as ondas, os ventos, a Bíblia diz que ele ficou com medo. Ele também ficou com medo. E quando ele fica com medo, ele começa a afundar. Não foi porque aconteceu algo diferente, não foi porque o medo tomou conta dele. Ele estava caminhando com Jesus sobre as águas, mas quando ele olha aquela onda, ele olha o vento, tudo contrário. A Bíblia diz que o medo tomou conta dele. Ele ficou com medo. E quando a gente fica com medo, a queda é questão de segundos. Quando o medo toma conta da nossa alma, do nosso sentimento, das nossas emoções, a queda é inevitável. Porque o medo, ele só tem um alvo: derrubar eu e você. O inimigo usa a arma do medo, porque lembra o que eu falei? E no Geazi, o inimigo se alimenta do medo. O inimigo usa o medo para nos levar à queda, a cair, a naufragar, a afundar. Repare, porque o mesmo Pedro que saiu do barco com coragem, com determinação, não é o mesmo Pedro que continua, mas ele deixa o medo. Versículo 30 de Mateus 14. Pedro, olhando as ondas, os ventos, ficou com medo. E quando ele fica com medo, ele começa a afundar, gente. Quando ele fica com medo, ele começa a afundar, a cair. Esse é o objetivo do inimigo. É botar medo mesmo. É que você tenha muito medo. E cada mais vezes, mais medo, mais você vai afundando. Por isso tantas pessoas depressivas. Por isso tantas pessoas com depressão. Por isso tantas pessoas com opressão. Começou lá no medo, medo de sair de casa, medo de fazer isso, medo de fazer aquilo, medo disso, medo daquilo, medo daquilo, e medo, e medo, e medo, e começou a afundar. Repare, versículo 30, porque no versículo 29 é o Pedro que está caminhando sobre as águas de encontro com Jesus, mas no versículo 30 diz que ele teve medo do vento e das ondas e começa a afundar. O medo pode te levar à queda. O medo pode te levar a cair. O medo pode te levar a naufragar. O medo, ele pode te levar a uma situação que somente Jesus para reverter. Somente Jesus. Somente Jesus. Por isso que eu estou pregando nessa noite para alguma pessoa, para alguém que estava passando um tempo de medo, situações que estão te levando a cair pelo medo, a naufragar pelo medo. Quero dizer que Jesus quer te ajudar nessa noite, porque quando Pedro começa a afundar pelo medo, não teve outra coisa que fez ele afundar. O medo, quando o medo toma conta dele, que ele vê, está no meio daquele mar, ele começa a afundar. O pastor, tem coisas que está afundando na minha vida. Pode ver, tem uma raiz de medo aí. Observe bem se não tem uma raiz de medo. Ele está com medo de alguma coisa. Medo de dar errado, medo de não dar certo, medo disso, medo daquilo. Pode ver que tem uma raiz de medo aí. O medo bloqueia a fé.
Como é que ele sai do barco cheio de fé e coragem, caminha, mas depois que tem o medo afunda? Mesmo Jesus estando na sua frente, mesmo Jesus dizendo a tua palavra, ande, mas olha o medo. Foi Jesus que estava na frente dele, foi Jesus que deu a palavra, vem Pedro, ele caminha, mas o medo faz ele. Tem pessoas que têm Jesus, Rodrigo, tem pessoas que têm a palavra, Cadu, porém o medo está fazendo elas afundar. Tem Jesus, tem a palavra, mas o medo. Jesus estava ali com Pedro, ele deu uma palavra para Pedro, mas o medo, gente, quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, escreva aí, estou entendendo. Geazi teve medo, e o medo só alimentou o inimigo. Falei que já. Pedro teve medo, e o medo afundou ele. E aí Jesus, o que Jesus faz? Quando a pessoa está com medo, Jesus vê ela afundando, o que Jesus faz? A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão para Pedro, e levantou a Pedro e levou ele para o barco. É isso que Jesus vai fazer na tua vida nessa noite. A mão de Jesus pode tirar você dessa situação. A mão de Jesus pode te recuperar. Não importa quantos medos você já passou, não importa quantas coisas deu errado por causa do medo, não importa quantas quedas você teve por causa do medo, mas a mão dele pode te ajudar a se levantar nessa noite. A mão dele pode ajudar você a se levantar desse medo. Ele está dizendo para você: minha mão vai estender sobre você, eu vou te levantar para um nível de coragem, ousadia na sua vida. O medo na vida de Geazi levou a alimentar o inimigo. O medo na vida de Pedro levou ele à queda, ao naufrágio. Se não fosse Jesus, ia morrer afogado. E o medo de Jó levou ele a perder tudo que ele tinha medo de perder. Vou repetir. O medo de Jó levou ele a perder tudo que ele tinha medo de perder. Foi o texto que nós lemos, Jó 3:25. O que eu tinha medo veio sobre mim, o que eu mais temia me aconteceu. Quer ver? Jó tinha medo de perder a riqueza, perdeu. Jó tinha medo de perder filhos, perdeu. Jó tinha medo de perder amigos, perdeu. Jó tinha medo de perder a família, perdeu. Jó tinha medo de perder a saúde, perdeu. Tudo que ele tinha medo foi, a Bíblia diz, tudo que ele tinha medo veio sobre a vida dele, sobre a cabeça dele. Tudo que Jó tinha medo aconteceu. Tinha medo disso, aconteceu. Eu lembro uma história, irmão, uma história não, da minha vida, algo real que aconteceu. Um dia eu fui viajar, na época eu tinha um Gol prata, 4 portas. E eu não tinha macaco para trocar pneu de carro, mas eu tinha que ir pregar numa igreja fora. Eu tinha que ir. Só que desde o momento que eu fui tomar banho para ir para o culto, na minha cabeça eu já estava com medo. Não pode furar o pneu do carro. Eu não falei para ninguém que não tinha um macaco. Eu não disse nada, mas eu sabia que não tinha um macaco. Se furasse o pneu, como é que eu ia encher? Erguei o carro para trocar roda. Eu não falei para ninguém, mas dentro de mim eu estava com medo. Eu falei, eu vou viajar. Na época em Regente Feijó que eu preguei. Eu vou viajar até Regente Feijó, só que não pode furar o pneu do carro. E eu com medo de furar o pneu do carro, porque não vai ter como eu trocar o pneu do carro. Eu vou ficar na rua. A não ser que eu vou pedir pneu, mas de madrugada quem vai parar para arrumar um macaco? E fui em viagem. Na ida foi uma benção. Eu era pastor e tinha um casal de pastor. Na época eu só tinha a Raíssa, só minha primeira filha. Hoje multiplicou, tenho 3. Olha que Deus bonzão, Deus lindão. Na volta, chegando ali, passando por Ayumas ali,
Só escutei. Imagina o que aconteceu. O que eu mais tinha medo, o que eu mais temia naquela viagem, o que eu mais tinha medo, aconteceu. Furou o pneu. E agora? 3 e pouco da manhã, um lugar escuro, não passava carro nenhum. Eu, a pastora Miriam, a Raíssa e o casal de pastor fomos ver o pneu furado. O que eu mais temia, o que eu mais tinha medo, eu saí de casa já com medo do pneu furar. E o medo tomou tanta conta do meu coração que eu esqueci até de pedir emprestado um macaco. Não era simples, gente, pedir um macaco emprestado, levar de viagem, depois devolver. Mas o medo era tão grande que eu só pensava: o pneu não pode furar, eu não posso furar o pneu do carro. Quando paramos naquele lugar tudo escuro, falei: o único jeito é a gente tentar erguer o carro e empurrar a roda lá e dar um jeito. Irmãos, diante dos céus, ajuntou eu, pastora Miriam, esse casal de pastor. Nós ficamos assim, de costa para o carro, Rodrigo, erguendo a lataria. Um tentava empurrar a roda assim, tiramos a roda, ficou uma de baixo, nós tentando empurrar. Vai agora, 1, 2, 3, ergue. Não dava. 1, 2, 3, ergui o carro. Até que uma hora encaixou a roda lá, meu irmão, e colocamos. Aquele dia eu aprendi um negócio: tudo que eu tiver medo pode me acontecer. Tudo que eu tiver medo pode me acontecer. Tudo que eu tiver medo pode me acontecer. Jó 3:25. O que eu mais tinha medo aconteceu. Ele tinha medo de ficar pobre, ficou. Tinha medo de perder a riqueza, perdeu. Tinha medo de ficar doente, ficou. Tinha medo de perder os filhos, perdeu. Tinha medo de perder os amigos, perdeu. Tudo que ele tinha medo, o medo parou, Jó. Você repara que depois que ele perde tudo, depois desse texto, vê o que Jó faz, vê o que ele produz, ele não produz mais nada. Porque o medo paralisa as pessoas. O medo deixa as pessoas improdutivas. O medo da pessoa não consegue mais sonhar, projetar, realizar, conquistar. O medo para elas. Olha, depois de Jó 3:25, olha o que ele faz. Vê o que ele produz, vê o que ele realiza. Mais nada, gente. Lê, já lemos o livro inteiro de Jó esse ano. Nós começamos o livro de Salmo, já estamos em Salmo. O que ele faz? Se não fosse a intervenção divina para Deus virar o cativeiro dele, ele morrer no cativeiro. Porque o medo tirou tudo dele. Tudo que ele temia, ele perdeu por causa do medo. E Satanás sabia o medo de Jó. Qual era o medo de Jó? Satanás sabia. E Satanás vai direto na ferida. Lembra, eu já falei aqui, o medo alimenta o inimigo. O medo de Jó alimentou Satanás, ao ponto dele chegar diante de Deus e queria tocar naquilo que ele mais temia ser tocado. Satanás tirou aquilo que mais temia ser tirado. Ele tinha medo disso. Quem sabe Satanás não está usando o que você tem medo para ele tocar. Ah, pastor, eu tenho medo de não dar certo. Ah, pastor, quantas pessoas perdem a oportunidade de emprego que ela já pensa assim: ah, vai que eu reprovo. Ela já tem medo de dar errado. Quantas pessoas não vê milagre porque elas têm medo? Ah, eu não sei não, eu não sei. O medo está tomando conta do interior e o coração das pessoas. E o inimigo de nossas almas sabe aonde você tem medo, aonde você teme.
O que eu mais temia veio sobre mim. O que eu mais tinha medo me aconteceu, Jó falou. E Satanás usa a arma do medo. Mas eu quero te dar uma palavra de esperança. Deus vai intervir na tua vida hoje. Deus vai intervir na tua vida hoje. Satanás, com os seus medos vai partir em retirada. Quem crê, diga amém. Deus interviu. E Jó orou pelos seus amigos. Temia perder o amigo, perdeu. Deus faz ele orar para os amigos. E você sabe a história, Deus virou o cativeiro de Jó. Se não fosse a intervenção de Deus, ele ia morrer daquele jeito. Porque o medo parou ele. Será que eu estou pregando para alguém que o medo não tem te parado? O medo tentou parar Geazi, mas não conseguiu. Porque Eliseu ora e Deus abre os olhos espirituais dele para ver maior o que estava com eles do que o que fazia gerar medo e alimentar o inimigo na vida dele. O medo tentou parar Pedro. O medo tentou afundar Pedro ao ponto de quase morrer afogado. Mas as mãos de Jesus alcançou ele de lá e levantou ele para cima. O medo parou Jó. Tudo que ele temia, tudo que ele tinha medo, ele perdeu. Por isso eu digo para você, não tenha medo de nada. Olha a vida de Jesus e me mostra. Eu já li 3 vezes o Novo Testamento. Eu não vi na Bíblia uma só vez que Jesus teve medo de alguma coisa. No vocabulário de Jesus não existia medo. E Jesus foi homem, 100% homem, 100% ser humano. Sofreu dor como nós, sofreu perseguição, passou dificuldade, passou fome, passou tristeza, passou tudo que o ser humano passa, ele passou. Mas em nenhum momento você vê na Bíblia que Jesus teve medo, porque medo não tem no vocabulário de Deus. Por isso que você vê mais de 3.000 vezes escrito na Bíblia: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Porque no vocabulário de Deus não tem essa palavra, não existe medo para Deus. Por isso fecha a porta para o medo. Fecha a porta, é o tema dessa mensagem. Fecha a porta para o medo e começa a ter coragem, e começa a ter ousadia, e começa a ter determinação. Porque o que Deus prometeu Ele vai fazer. O que vai se cumprir, o que se cumpriu na vida de Geazi. Ele abriu os olhos e viu coisas do céu na terra. O que vai se cumprir, vai como foi na vida de Pedro. O medo tentou afundar, mas Jesus levanta ele e ele se torna um dos maiores apóstolos do Senhor. Vai acontecer como aconteceu na vida de Jó. Tudo o que ele tinha medo aconteceu, mas Jesus interviu na vida dele e restituiu tudo em dobro que o diabo levou. Vou para o final da mensagem. Deus não nos deu o espírito de medo. 2 Timóteo 1,7. Deus nos deu espírito de coragem, de fortaleza, de amor e de moderação. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu. Se não foi Deus que me deu o espírito de medo, por que eu vou carregar isso? Só pode ser de Satanás. Se a Bíblia diz, vou repetir, 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu o espírito de medo, mas deu o espírito de fortaleza, aleluia, de força, de coragem, de determinação, de moderação. Esse é o espírito que habita dentro de nós. Você está com medo do quê, meu irmão? Você está com medo
medo do quê? Satanás está se alimentando disso. Deus não se alimenta de medo. Quem se alimenta de medo é o Satanás. O medo alimenta o inimigo. O medo nos leva a quedas. E o medo nos paralisa. Foi na vida de Geazi, na vida de Pedro e na vida de Jó. Mas Paulo, um homem que sofreu 3 naufrágios, será que ele tinha medo de alguma coisa? Um homem que levou 3 quarentenas de chibatadas. Jesus levou uma quarentena, ele levou 3. Será que ele tinha medo de alguma coisa? Ele não tinha medo de nada, ao ponto dele apelar: eu quero ir ao imperador César, porque ele sabia todos que a César sua cabeça era decapitada. O homem não tinha medo de morrer. O homem não tinha medo de sua cabeça ser decapitada pelo imperador de Roma. Sabe por quê? Porque Paulo sabia: eu não tenho espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo. Deus não deu espírito de fortaleza, de coragem, de moderação, de amor. É esse espírito que nós temos. Por isso que ele orienta Timóteo, 2 Timóteo 1,7. Ô Timóteo, toda vez que acontecer algo com você, Timóteo, lembra: Deus não nos deu espírito de medo. Não é esse espírito que tem que habitar em nós. Não é o espírito de medo. Fecha as portas. Fecha as portas para o medo. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Não. Ele nos deu espírito de fortaleza, de coragem. Coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, coragem, família, coragem do Cineia, coragem a todos que estão me assistindo. Logo vai passar, nós vamos vencer. A igreja sempre venceu e sempre vencerá, mas o espírito de medo não pode estar em nós, dentro de nós, não. Feche a porta para o medo. Por isso eu quero orar com você agora. Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo. Por isso, quando Geazi estava com medo, Eliseu vem, ora para ele, e o espírito de coragem entra em Geazi. Quando Pedro caminha sobre as águas, ele está cheio de coragem e determinação. Mas quando o medo chega, ele afunda. Jesus vai lá e estende a sua mão e levanta e põe coragem, Pedro. Coragem. Tudo que Jó temia veio sobre ele. Tudo que Jó tinha medo veio sobre ele. Até que Deus interviu, virou o cativeiro dele e encheu ele de coragem, e encheu ele de ousadia, e encheu ele de força. Você pode ver que Jó não tem mais medo de nada, depois que a intervenção divina veio sobre a vida dele. Antes que ele temia, aconteceu, mas agora o medo não faz mais parte de sua vida. Feche os teus olhos, fica de pé, nós vamos orar agora. Feche os teus olhos. Eu não sei qual área da sua vida está com medo. Não precisa ficar com medo de ficar doente. Não precisa ficar com medo de morrer. Não precisa ficar com medo de nada. Todos nós temos um dia, uma hora marcada para tudo. Não precisa ficar com medo de não dar certo. Não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. Minha família, não fique com medo. Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de fortaleza, de força, de coragem. O nosso exemplo foi Jesus. Olha o espírito de fortaleza, de força e coragem que estava nele. Toda vez que o medo querer bater na sua porta, feche a porta para o medo e diga que não, aqui tem a coragem de Jesus.
Aqui tem a força de Jesus. Fecha teus olhos, nós vamos orar agora. Fecha teus olhos agora. Eu não sei se o medo tem parado você em alguma área da sua vida. Mais escravo do medo, sou filho de Deus. Você é filho. Você é filho. Ah, Pai, Deus não nos deu. Antes de nascer, escolhido foi o meu nome. Ore agora. Chamou As áreas da sua vida que o medo de abandonou teu medo novo para teu nasci filho. Entrega ele nas mãos de Deus, em meu irmão. sua Entrega família. ele na mão de Deus, meu irmão. O Faz do seu medo perder teu marido. Entrega na mão de Deus. comprou. Entrega na mão de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Você não é mais escravo do medo. Você agora é filho de Deus. Filho de coragem, de força e fortaleza. O Senhor te Eu não sou mais escravo do Espírito Santo medo, trazer força e poder sobre você. sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Comigo. Receba o espírito de fortaleza. O espírito de força. Receba. O espírito de medo não faz parte da tua vida. O espírito de medo não vai te dominar. O espírito de medo não vai te parar. Há um Deus poderoso. Há um Deus glorioso. Há um Deus de força. Há um Deus de ousadia. Ele vai te dar essa ousadia e coragem. Vai em frente, meu irmão. Não deixa o medo te parar. O milagre vai estabelecer. A presença é poderosa de Deus na sua vida. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo, do que o que está no mundo, do que o que está com vírus, do que o que está nesse mundo. Maior é Jesus. O maior é Jesus na sua vida. E Ele está em você. O espírito de força está em você. O espírito de coragem está em você. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Supera o medo. Supere você. Quando sou filho, abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou O espírito de filho as emoções de dela. Deus. Cantemos. Eu sou filho de Deus. Cantei. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não temas, Eu sou não tenha medo, maior que está conosco, Jesus. Foi isso que Jesus falou. Não tenha medo, homem de pouca fé. Não tenha medo, meu irmão. No nome de Jesus eu oro que essa palavra se cumpra inteiramente na vida desse homem. Quantos são dessa filhos mulher. aqui nesse lugar? Não é mais escravo do medo. Não é mais Quantos são escravo filhos do aqui nesse medo. lugar? Não é mais escravo do medo.
O espírito do medo está Eu sendo não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Deixa o Espírito de Deus agir de força. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Sou filho Aleluia. de Deus. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Esse espírito de coragem, de força, de moderação, de amor que está sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Dulcineia, vai dar tudo certo, estamos orando por você. Colocamos você em oração, em sua família, em toda a sua casa. Deus é poderoso, amém? Glória a Deus. Chama aqui o nosso pastor Renato, vai fazer oração pela oferta, pelo dízimo agora, em nome de Jesus. E logo em seguida nós vamos encerrar com um louvor bem top aí, né, Rodrigão? Amém? Renato vai fazer essa oração. Enquanto o nosso pessoal da mídia põe aí as contas, você pode fazer essa oferta e devolver o seu dízimo agora nesse momento. Basta você depositar, fazer a transferência, ou no dia de culto você trazer aqui. Eu tenho a certeza que Deus vai te recompensar. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, irmãos que nos acompanham. A paz seja com todos, amém? Você que vai fazer o seu dízimo, vai estar entregando, devolvendo o seu dízimo na casa do Senhor, através da transferência, nem faça agora, a gente vai estar consagrando ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, em nome do Senhor Jesus. A obra de Deus, ela necessita dos voluntários, daqueles que amam a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos e as ofertas na casa do tesouro. Ou seja, nesse tempo talvez você pode vir no culto, entregar no dia de culto, cada pessoa um a um, ou também fazer através de transferência, através do Pix, e contribuir com a obra de Deus e obedecer com a palavra de Deus. E no próprio Malaquias 3, a palavra de Deus vai dizer: e abrirei as janelas dos céus, porque Deus, ele vai abrir as janelas dos céus. A maneira de você crescer financeiramente, a maneira de você prosperar financeiramente, obedecendo como cristão, como filho de Deus, é só através do dízimo da oferta. Se você quer prosperar na empresa, se você quer prosperar onde você trabalha, é só você obedecendo a Deus. E com você obedecendo a Deus, algumas pessoas é abençoada através do seu dízimo, através da sua oferta. Nós possamos abastecer um carro, nós possamos ajudar com uma cesta básica, pagar um aluguel de um salão que ali está sendo usado para evangelizar outras pessoas. Então, pratica aí o seu amor, a sua oferta de amor, a sua oferta de gratidão ao nosso Deus. Amém? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite, Senhor Jesus. E de maneira agora, Senhor, meu Pai de amor, o Teu filho e a Tua filha vai estar devolvendo o dízimo, a sua oferta. Ó Pai, nós consagramos a Ti, meu Pai, este momento, consagramos a Ti este dízimo, consagramos a Ti esta oferta, Pai. Abra a janela do céu sobre essa pessoa, meu Pai. Faça ela viver o sobrenatural de Deus na vida financeira neste tempo, um tempo difícil, que muitas pessoas estão murmurando, reclamando, meu Pai. E diferente do Teu filho, o Teu filho vai ter testemunho de glória, o testemunho de manifestação, o testemunho de multiplicação, o testemunho, meu Pai, que o Senhor proveu no tempo de crise. Assim como o Teu filho vai plantar, assim como Isaac plantou na terra, meu Pai, de sequidão, assim o Teu filho vai plantar neste tempo e vai colher 100 vezes mais, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça sua oferta de amor em nome de Jesus. Glória a Deus. Dulcineia, nós vamos estar orando, intercedendo por você, sua família. Está cólica no rim, tenho certeza que Jesus vai tocar em você aqui nessa oração que nós vamos fazer agora no final. Oração pela vida do Márcio Rodrigues. Vamos orar, vamos interceder. Orar pelo João Vitor Rosimeire Oliveira, seu filho. Vamos orar assim, viu? Vamos interceder, nós vamos encerrar
Agora, com cântico, vamos orar. Senhor, oramos pelo filho João, da Rosimeire Oliveira. Senhor, faz um milagre na vida dele. Ajuda ele, dá entendimento da sua palavra, revelação da tua palavra. Pedimos também sobre a vida da Dulcineia, o Márcio. Meu Deus, que ela está pedindo oração. Que o Senhor possa colocar tuas mãos nessas famílias, Senhor, ajudar elas. Todos aqui representados, seus lares, suas casas. Abençoa a semana de cada um, de cada familiar. Que o Senhor venha trazer, Senhor, as tuas respostas, Senhor, resposta do céu sobre esta vida, sobre esta família. Que aquilo que está amarrado, preso, Senhor, que essa semana seja aberta essas portas. Meu Deus, essas bênçãos que está retida no mundo espiritual, seja liberada nessa noite, nessa semana, Senhor. Tudo que está retido, abre os seus celeiros, Senhor. Abre os seus celeiros e derrama, Senhor, sobre essas pessoas. No nome de Jesus, nós vamos encerrar com esse hino que diz: Ele é fiel para cumprir. Você crê que Deus é fiel, meu irmão? Quem crê que Deus é fiel? Quem crê, diga glória a Deus. Escreva glória a Deus. Você que crê que Ele é fiel. Vamos encerrar com alegria. Aleluia. Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Tudo que Ele prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Tudo que Ele prometeu é meu. As palmas. Oh, 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 eu esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu o meu clamor. Oh, 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 oh. Olho para o alto. Olho para o alto. Sei que não demora, o meu socorro vem. Ele vem. Olho para o alto. Sei que não demora, o meu socorro vem. Vem. Olho para o alto. Sei que não demora, o meu socorro vem. Santo. Olho para o alto. Sei que não demora, o meu socorro vem. Sai do chão, ele vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que Ele prometeu. Tudo que Ele prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que Ele prometeu. Tudo que Ele prometeu é meu. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Socorro vem essa semana. O seu milagre vem essa semana. Vem, olhe para Jesus. Socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir. Sai medo. Tudo que Ele prometeu. Tudo que Ele prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que Ele prometeu. Tudo que Ele prometeu é meu. Ei, Rodrigão. Ei, Cadu. Ele é fiel. Estende sua mão, Cadu pastor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus, a comunhão do Divino Espírito Santo, esteja sobre todos vocês hoje e sempre. Deus abençoe você e sua casa. Boa semana. Um beijo e até quarta-feira. Deus abençoe.